Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Gálatas de número 6, versículo 17 diz assim, ó. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu coração Peraí que eu me perdi aqui. Pois levo em meu corpo as cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Eu quero ler novamente com você. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo as cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Amém? Quantos podem dar um amém por essa palavra? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz essa carta aos Gálatas. É uma carta muito importante porque é uma das cartas mais intensas que o apóstolo Paulo, ele dirige a esse povo. Porque Paulo, ele está escrevendo a uma igreja que começou se movendo no Espírito, mas estava correndo risco, porque eles começaram em algum momento a fugir para a religiosidade. Então Paulo, ele começa a trazer essa carta para eles, e a igreja estava começando a se tornar uma igreja superficial, ela estava se tornando uma igreja religiosa. Os falsos mestres, eles estavam ensinando que além de Cristo era necessário seguir práticas da lei para alcançar a salvação. Então, essa é uma carta muito polêmica. O apóstolo Paulo, ele traz uma responsabilidade e um peso muito grande em cima dessa carta. Ali Paulo, ele escreve e ele define uma verdade central. A salvação não vem de obras da lei, ela vem exclusivamente de Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre o que Cristo Jesus deixou como marca para que eu e você pudéssemos alcançar a vida eterna. Amém? Então, durante a carta, Paulo, ele confronta com algumas coisas, e ele traz a questão do legalismo, ele traz a aparência religiosa, ele também fala um pouquinho sobre a falsa espiritualidade. E Paulo, ele vai trazendo alguns pontos ali nessa carta, e ele mostra que o evangelho verdadeiro, ele não transforma apenas o comportamento, mas ele transforma uma identidade. Então, quando Paulo, ele consegue trazer isso, agora ele chega no capítulo 6 e ele fala assim: agora eu quero defender o evangelho. Agora eu quero confrontar os falsos ensinos. Agora eu quero externar a verdade e a importância da cruz. E ele faz essa declaração, que é uma declaração muito forte. Então, às vezes a gente não consegue entender, mas ali Paulo, ele estava confrontando aquele povo e mostrando para eles que eles começaram muito bem, mas que se eles continuassem se perdendo, por algum motivo, eles não iam alcançar aquilo que estava proposto para eles. E ele fala isso: de agora em diante ninguém mais me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo aquilo que revela o que Cristo é de fato através de mim. Eu trago no meu corpo realmente o que eu vivi e o que eu me permiti passar através do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ele está dizendo aqui: eu não preciso provar o meu apostolado simplesmente por uma aparência. O que eu preciso é que você olhe para mim e entenda que o que eu carrego é muito mais profundo do que um status. É muito mais profundo do que eu sentar numa cadeira, abrir a Bíblia e saber talvez citar até um versículo de cor. É muito mais profundo do que isso. Eu carrego marcas que mostram que eu decidi abandonar tudo para viver o que o Evangelho me instrui a viver. Então aqui Paulo, ele está trazendo essa visão para aquela igreja. Ele está trazendo esse direcionamento.
Porque na minha vida, eu carrego evidências suficientes que eu pertenço a Cristo. E a verdade é que muitos sabem, mas Paulo ele sofreu perseguições, ele foi preso, ele sofreu açoites. Ele tem cicatrizes naturais, mas muito mais do que as cicatrizes naturais. Paulo também carrega as cicatrizes e as marcas espirituais. Que marcas são essas? O amor pelo reino, a paixão por Cristo, a fidelidade, a entrega, a paixão, a renúncia. Paulo está mostrando assim, muito mais do que todas essas marcas aqui que vocês estão vendo. Existe algo dentro de mim que eu decidi viver para viver o Evangelho de Cristo na minha vida. Então Paulo, ele não carregava apenas um discurso sobre Jesus. Um dos homens que mais escreveu cartas para igrejas, cuidou de igrejas, ele não carregava simplesmente um discurso sobre Jesus. Ele carregava a evidência de uma vida totalmente entregue para Ele. Paulo carregava a evidência de que uma vida de renúncia, ela precisa passar por alguns processos, viver algumas cicatrizes e de fato se entregar completamente para aquele que daria o direcionamento para ele. Então olhar para esse texto aqui nesse momento consegue me trazer a clareza de que eu e você precisamos nessa noite ir um pouco mais profundo para poder olhar para as nossas marcas e perceber se as nossas marcas de fato revelam quem Cristo é através da nossa vida. Então, através desse texto aqui, agora eu começo a pregar para você e trazer para você a clareza do que Cristo, quando Ele olha para a igreja, Ele deseja ver e enxergar na minha e na sua vida quem de fato nós somos e o que nós apresentamos como marca de um verdadeiro cristão, aquele que decide viver de fato a verdade do Evangelho. Então, essas marcas que nós carregamos, elas precisam ser marcas que vão muito além do que marcas físicas. Às vezes pode ser a marca do cansaço. Hoje a gente estava carregando cadeira, né, bispo? Cadeira, mesa, armário. Eu tô quebrado aqui, minha costela. Eu tô agora descobri que eu já não sou mais garotão, tá? Eu achei que eu tinha pique, mas eu cheguei em casa cansado, moído. Isso é marca do Evangelho. Estava lá por amor à obra, por amor à casa do Senhor, porque eu acredito na visão que o Senhor deu para o bispo. Eu creio que outras igrejas vão ser implantadas, amém? Eu creio no que o Senhor está colocando na mão e sobre o governo do bispo aqui na terra. Então eu acredito que essas cadeiras vão ser usadas em outros lugares, em outros templos. Eu creio nisso e eu abraço essa visão junto com ele. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre carregar cadeira. Não é só sobre, às vezes, você se dispor a fazer alguma coisa braçal. Nós estamos falando aqui de quais são as marcas internas que o seu espírito externa, que Cristo de fato se move através de você. Então, todo homem que é marcado por aquilo que ama, ele vai externar o que de fato as pessoas vão ver através dele. Então, tudo aquilo que você ama, as pessoas vão ver que de fato você ama aquela coisa. Então, todo mundo que é marcado por algo que ama, as pessoas vão evidenciar através da sua vida. Paulo era um homem que foi marcado pelo amor e pela paixão a Cristo. E por isso as pessoas olhavam para ele e conseguiam compreender isso de uma forma clara e evidente. Quem vive para Cristo carrega marcas que o mundo não consegue apagar. Às vezes a gente vive coisas no Evangelho que por mais que você se afaste, você dá um passo fora, você vacila, você cai, você carrega algumas coisas que às vezes te vence. Mas independente de tudo isso, o que você vive aqui dentro, ou o que você já viveu, o mundo nunca vai conseguir apagar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Então eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas talvez você chegou aqui com algumas coisas que você vacilou nesse curto período de tempo. E Deus está te lembrando que existem marcas que Ele colocou dentro de você para externar quem Ele realmente é através da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então todos nós carregamos marcas. E às vezes essas marcas elas não evidenciam a Cristo, às vezes essas marcas, muito pelo contrário, evidenciam coisas na nossa vida que nós não queríamos evidenciar. Como, por exemplo, às vezes a marca da depressão.
Nós carregamos uma marca que nós estamos sempre cabisbaixos, nós somos pessimistas, porque nós carregamos uma marca da depressão. Algo nos marcou a ponto de nos paralisar. E as pessoas nos olham e percebem que algo nos marcou, porque nós carregamos essa marca da depressão. Às vezes nós carregamos algumas marcas que foram escolhas que nós fizemos errado lá fora. E as escolhas que nós fizemos errado, nós carregamos as consequências. Então, em alguns momentos, nós carregamos essas marcas também. E as pessoas nos olham e falam, aquela pessoa carrega tal coisa, porque ela errou, porque ela tomou uma decisão errada. Às vezes a gente carrega marcas de dores, porque nós decidimos nos conformar com enfermidades, com doenças. E toda vez que a pessoa nos olha, a gente está carregando essa dor, essa enfermidade, esse problema que a gente fica arrastando com a gente. Às vezes nós carregamos essas marcas. Às vezes nós carregamos marcas de experiências que nós tivemos até mesmo em outros ministérios. Feridas que outros líderes abriram em nós, nós carregamos isso, e quando nós chegamos em um lugar onde nós podemos receber essa cura, nós não queremos receber, porque a marca daquela ferida não nos deixa avançar. A gente não quer, a gente decide não querer. Mas Paulo, ele faz uma declaração poderosa. As marcas que eu carregava, eu não quero mais carregar. As marcas que me definiam, eu não quero mais que me definam. Não sei se você sabe, mas Paulo, ele era conhecido como aquele que perseguia os cristãos. E Paulo, ele decidiu ser conhecido como aquele que alcançava mais vidas para Jesus. Então, independente de quem Paulo tinha sido e das marcas que ele tinha acumulado na sua vida até chegar ali, ele decidiu romper e falar, a partir de agora eu tenho um propósito em Cristo, e é por esse propósito que eu vou me envolver. E me movendo por esse propósito, eu vou carregar essa marca, e essa marca vai evidenciar a presença de Deus dentro de mim. E quando a gente para analisar e percebe que Paulo, ele não estava falando de marcas físicas, a gente consegue perceber o grande testemunho que Paulo carregou e demonstrou através do seu ministério aqui na terra. Então eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como que você saiu da sua casa, eu não sei quais são as marcas que você carrega ou carregava até agora, mas eu quero crer que a partir de hoje Deus está mudando essas marcas, e Ele está selando em você a marca da presença dEle. Ele está colocando dentro de você, no seu espírito, a marca de Cristo, para que você comece a partir de hoje a viver uma nova história, um novo tempo, e a se mover por esse propósito, amém? Quem anda profundamente com Jesus nunca permanece igual. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo, ele decidiu, ele teve um encontro com Jesus. Jesus decidiu visitar Paulo, porque encontrou nele um propósito poderoso. E a partir daquele encontro, ele nunca mais foi o mesmo. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. Você pode ser cristão há muito tempo, pode ser pastor, pode ser líder, mas Deus hoje, Ele quer fazer com que você tenha um encontro com Ele, para que a partir de hoje, você já não seja mais como você era até entrar por essas portas. Deus, Ele está querendo te levar para um nível mais profundo, aonde você consiga enxergar e perceber que tem mais para você viver nele. Se Paulo tivesse se conformado com simplesmente ter um encontro com Jesus, ter sido transformado e a partir de agora eu sou cristão, ele não tinha escrito essas cartas, nós não teríamos adquirido tantos conhecimentos através do que Paulo deixou para nós. Mas Paulo entendeu que aquilo dali era só o início de algo muito mais profundo que nós poderíamos viver nele. E é isso que Deus está querendo te falar nessa noite. Não importa o nível que você chegou aqui, eu tenho um nível maior para te levar. Não importa como você saiu de casa, não importa qual é a tua bagagem, não importa até quanto você acumulou coisas dentro de você, eu tenho mais para colocar aí dentro. Eu quero te usar, eu quero te potencializar. Tem um propósito poderoso ainda para você viver na presença dele. Existem pessoas que são citadas em mesas, e tem duas formas de você ser citado numa mesa. Um é para que as pessoas falem do seu testemunho e ele seja inspirador. E outro é para que as pessoas falem da sua história e seja decepcionante.
Eu te pergunto hoje, se as pessoas tivessem que falar de você para alguém, essa pessoa ela seria transformada ou ela ficaria decepcionada com a sua história ou com o que você vem carregando até hoje? Às vezes a gente não se dá conta que a nossa vida ela é um testemunho muito poderoso. E se nós não estivermos carregando as marcas de Cristo dentro de nós, o que nós vamos pregar para as outras pessoas através do nosso testemunho? Então nós precisamos ter essa clareza de que a nossa vida, ela precisa ser um testemunho vivo. Existia um poeta que ele falava assim: falem bem, falem mal, mas falem de mim. A verdade é que as pessoas vão falar de você, mas eu quero te orientar hoje. Decida com que essas pessoas falem de você, mas que seja um testemunho poderoso, que outras vidas sejam transformadas. Vão ter mesas que você não vai nem saber que estão falando do seu nome, mas as pessoas vão falar: uau, essa pessoa me inspirou. Uau, através desse testemunho eu tenho esperança. Através do que você me contou dessa família, dessa pessoa, dessa mulher, desse homem de Deus, eu também entendo que a minha vida pode ser transformada. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. E talvez o problema da nossa geração seja que muitos querem o benefício do Evangelho. Muitos querem se converter para serem abençoados. Quem nunca pregou o Evangelho desse jeito? Cara, vai lá na igreja, Deus vai te abençoar. Vai lá na igreja, você vai ser abençoado. O que você precisa, Deus vai te dar. E está tudo bem, porque Deus realmente Ele é muito bom e Ele faz isso por todos nós. Enquanto hoje eu estava lá carregando cadeira, é um testemunho muito poderoso. Eu tinha um contrato que eu tinha enviado para o cliente semana passada e a gente estava ali em negociação para assinar e tudo mais. E aí tu sabe como é que é o cliente, né? Quando tu manda o contrato, ele desaparece, ele joga uma cortina de fumaça e puff, some. E amém, eu descansei, o contrato estava na mão do cliente, estava tudo ok. E ontem, segunda-feira, eu mandei mensagem para o financeiro e falei: oi, tudo certo? Já assinou o contrato? Tá tudo bem? E aí só o grilinho cantando, eu falei: tá bom, tá tudo bem. E conforme a gente estava ali trabalhando para o Senhor, carregando as cadeiras e tudo mais, eu recebi uma mensagem que o contrato foi assinado. Eu já fiquei: uau, demorou, o contrato foi assinado. Mas aí não é tudo, né? Tem que vir um Pix. Aí alguns minutos depois caiu a notificação do Pix. Por que eu estou te contando isso? Olha só. Porque... Ô Glória, alguém está recebendo aí. Por que eu estou te contando isso? Porque Deus Ele nos abençoa sim, quando nós fazemos a obra, quando nós entregamos na mão dEle. Só que o Evangelho não é só sobre benefício físico, é sobre a vida eterna. Às vezes a gente quer convencer alguém de vir na igreja porque vai ser abençoado. E talvez o que Deus quer fazer é transformar a vida dela antes para depois entregar algo material na vida dessa pessoa. Então nós precisamos entender que o reino de Deus, ele não é sobre coisas físicas, ele é sobre coisas espirituais. Tem coisas que nós não podemos tocar, que nós não podemos enxergar, mas Deus já está preparando para cada um de nós. E quando nós conseguimos enxergar isso, aí nós vivemos disposto a carregar a marca de Cristo dentro de nós. Então existe um propósito para carregar essa marca, mas poucos querem carregar essas marcas de Cristo. E a verdade é que se alguém, ali em Lucas 9, 23, diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. O que é isso? Por que eu preciso negar a mim mesmo? Porque às vezes o nosso desejo e a nossa vontade ainda não está alinhada com o que o Senhor tem para a nossa vida. Então é necessário com que a gente negue o que nós queremos para poder viver a vontade perfeita de Deus. O que o Senhor tem para a nossa vida é muito além do que os nossos olhos podem enxergar. E às vezes a gente quer simplesmente viver aquilo que nós conseguimos contemplar e desfrutar, mas Deus está falando assim: tem algo muito maior por trás de tudo isso. Eu quero te levar para um nível muito mais profundo. Tem algo que tu ainda não conseguiu contemplar e tu está preso a isso aqui. Nega a si mesmo, renuncia à sua carne. Jesus nunca escondeu que o reino dele seria tomado através de algum esforço ou algumas dificuldades. Então, às vezes a gente também quer estar na presença de Deus por esses benefícios que eu falei para você. E nós
começamos a passar por momentos de conflito, de confronto, de dores, de mágoa, de confusão, de perturbação, momentos ruins na nossa vida, e nós não entendemos o porquê. Porque às vezes a gente fantasiou que o Evangelho seria uma vida plena e nós não teríamos que passar por nada disso. Mas a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Daniel, o que você está querendo dizer com isso? Que talvez hoje você chegou aqui com a sua vida completamente fora do projeto que você idealizou. Está uma bagunça, está tudo confuso, está tudo destruído, está tudo fora do lugar. E você não está entendendo, depois que eu tomei um passo, eu decidi viver para Cristo, a minha vida começou a ficar bagunçada. E Deus está querendo te dizer, calma, existe algo mais profundo que eu ainda estou trabalhando em você. E conforme eu trabalho nesse algo mais profundo, as outras coisas vão acontecendo. A nossa irmã veio aqui e testemunhou que ela tinha 6 laudos, e o primeiro já sumiu. E ela falou que vai vir testemunhar todos os outros 5, e eu creio nessa cura. Eu creio nesse milagre. Eu creio no que Deus vai fazer na vida dela. Só que existe um processo. Por que Deus não fez todos os laudos então de uma vez só? Porque existem coisas que Deus precisa tratar. Existem coisas que Deus precisa ir trabalhando. Mas através dela ter externado a fé, simplesmente porque Ele resolveu uma causa, Deus já entendeu que Ele pode resolver todas as outras, porque ela colocou Ele no centro de tudo. Então Deus, Ele chamou a gente para viver a cruz. Ele chamou a gente para viver a entrega, a renúncia. Então não existe reino sem cruz. É necessário que a gente viva a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo às vezes tem dor. Ou quando você lê os evangelhos, você vê Jesus pegando a cruz como um super-herói, jogando nas costas e indo tranquilo como se ele estivesse fazendo um crossfit na rua. Não. Ele foi apanhando, quase não aguentando o peso da cruz, mas ele chegou no destino final. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. Você pode não estar aguentando. Você pode estar achando que é o seu fim. Você pode estar achando que está tudo destruído. Mas Deus nessa noite está falando assim, calma. Existe um destino final para você. Eu preparei algo muito poderoso. Existe um reino, existe um lugar. Existe algo preparado, existe uma casa para você morar. Existe uma mesa e existe um lugar, que esse lugar está reservado para você. Mas não desista, continue avançando. A cruz está pesada, não pare. Está doendo, não desista. Eu ainda estou no controle, não pare. Mas a verdade é que hoje muitos querem viver o propósito, sem passar pelo processo. A gente deseja aquele propósito que é poderoso, mas a gente não quer passar pelo processo. Jesus entendia que o propósito dele era salvar a mim e a você, mas o propósito era viver a morte de cruz. E às vezes nós não queremos, nós queremos fugir da cruz, mas queremos alcançar o propósito. Não existe propósito sem cruz. O propósito de Deus, ele está proposto para você, mas é necessário que você viva a cruz de Cristo. E para viver a cruz de Cristo é necessário que você morra para o orgulho. É necessário que você morra para a vaidade, é necessário que você morra por ego, é necessário que você morra para o controle da sua vida e entregue tudo isso para Cristo. E fale, a partir de hoje, o que eu quero viver é o que o Senhor tem para realizar na minha vida. Porque seguir Jesus não é adicionar Cristo à sua rotina. Às vezes nós queremos viver Cristo como um adicional. Nessa área aqui eu vou adicionar Cristo porque eu acho que Ele pode resolver, mas naquela dali não dá. Aí a gente adiciona Cristo em algumas áreas, e em outras a gente deixa Ele de lado. E Cristo está querendo ter o controle total da sua vida, mas você só quer colocar Ele em alguns lugares. Você só quer adicionar Ele aonde convém para você. E Cristo está olhando para você e está falando assim, mas se eu entrar naquela área ali, tu não tem noção de como que você vai viver a plenitude que eu tenho para você. Então hoje Deus te trouxe aqui só para te falar, pare de adicionar Cristo em algumas áreas e receba Ele numa totalidade na sua vida. Entregue a sua vida por inteiro para Ele. Deixe Ele ter o controle absoluto do que Ele pode fazer em você.
Em Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz assim: por isso eu considero tudo como perda, comparando a sublimidade de conhecimento de Cristo. A questão aqui é que não existe posição, não existe influência, não existe conhecimento. Mas quando Jesus se entregou por mim e por você, tudo perdeu valor. Então não importa a sua influência, não importa o que você carrega como conhecimento, não importa quem você é no status social, existe um Cristo que Ele pode te levar aonde você nunca imaginou que chegaria. Quando você entende que tudo que você adquiriu é perda, não faz sentido algum diante de quem Cristo é, você entende que quem está te levando e quem está te trazendo nos lugares onde você está chegando é o próprio Cristo. Então não é influência, não é a sua influência, não é o seu carisma, totalidade disso tudo, é o que Cristo está fazendo através de você. Mas às vezes a gente se corrompe em achar que nós somos capazes de chegar onde nós queremos chegar por quem nós somos, ou por quem nós nos tornamos. E Cristo está querendo dizer: deixa eu me tornar, através de você, aquilo que eu posso realizar em você. O reino deixa de ser um compromisso religioso e ele se torna uma paixão quando você entende que você está vivendo por algo eterno. Então, quando você entende que não é um compromisso de simplesmente vir numa terça-feira, chegar aqui, sentar na sua cadeira, receber uma palavra, ir para casa edificado, e chegar em casa e falar: uau, recebi uma palavra muito boa, e no domingo novamente, vai no GC. Quando você para de ter um compromisso religioso e começa a viver de fato a totalidade do Evangelho, você entende que Deus ele pode te usar quando você sair daqui. Então, a partir do momento do que você recebeu aqui hoje, você sai e começa a viver lá fora aquilo que foi colocado dentro de você nesse momento. E é sobre isso que o reino de Deus ele quer se manifestar na sua vida. É quando você entende que o que eu recebi hoje não é para ficar guardado comigo, é para eu transbordar lá fora. E aí você não vem domingo porque você vai cumprir um protocolo religioso. Você vem domingo porque você quer se encher mais, porque você se esvaziou a semana toda distribuindo para os outros lá fora, e agora você quer mais para você continuar distribuindo lá fora. Então, quando você para de viver um compromisso religioso e decide aceitar o Evangelho como uma paixão dentro de você, as coisas mudam ao seu redor. As pessoas mudam ao seu redor. Você muda com as pessoas. A sua forma de falar se torna diferente. E quando você se dá conta, pessoas estão sendo alcançadas para o reino de Deus. E aí é natural que as conversas mudam, as mesas que você senta começam a mudar, os pensamentos se tornam diferentes, a forma como você se comporta se torna diferente, porque você entendeu que o que você carrega é muito mais profundo do que um compromisso, é uma paixão. Pega um cristão que ele vem na igreja só pelo compromisso e pergunta para ele sobre a igreja dele. Ele vai fazer igual aquela trend: ah, eu congrego lá no 100, se você quiser ir. Ele vai fazer assim. Agora pega um cristão apaixonado, ele vai falar: meu irmão, lá na minha igreja tem cura, tem sinais, tem maravilha. Você não tem noção do que eu estou vivendo lá, minha vida foi transformada. Eu era assim e agora eu estou assim. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. O que Ele fez em mim, Ele vai fazer na sua vida também. A fala é diferente, o comportamento é diferente. As pessoas são alcançadas de uma forma diferente, porque não é um compromisso religioso, é uma paixão pelo que você carrega. E é isso que Deus quer colocar dentro de você nessa noite. Talvez hoje não é a palavra que você esperava ouvir aqui, mas Deus ele está querendo direcionar você para um destino profético onde vidas serão alcançadas através da sua vida. Talvez o que você veio buscar aqui é uma resposta para um problema dentro da sua família. E Deus está te falando assim: se você se posicionar, aquele problema será resolvido. Se você entender que existe uma marca para eu colocar dentro de você, para as pessoas verem a transformação, a sua família vai ser tomada. Se você entender que o que eu estou colocando dentro de você hoje é para você viver a verdade do Evangelho, todas aquelas pessoas serão transformadas através do seu testemunho. Então Deus ele está querendo falar com você de uma forma hoje mais profunda.
Ele está querendo te tirar da superficialidade e mostrar para você que existe algo muito mais profundo do que vir aqui e simplesmente receber uma bênção natural. Existe uma bênção sobrenatural que ninguém pode explicar. Existe uma bênção sobrenatural que eu não posso dar para você, os bispos não podem dar para você, os pastores não podem te entregar. O único que pode te entregar é o próprio Deus. E Ele está aqui nessa noite e Ele quer liberar isso sobre a sua vida. Amém? Então as marcas de Cristo, elas não são apenas os dons, as palavras e as manifestações. As marcas de Cristo também é viver o amor na sua totalidade. Então quando nós entendemos isso, que não adianta eu vir para a igreja com compromisso religioso, carregando a minha Bíblia debaixo do braço, que ninguém vai ser transformado se eu passar desse jeito, mas que se eu vier para a igreja, queimando na presença, desejando ser um instrumento vivo para o Senhor, amando as pessoas que estão ao meu redor, eu consigo externar aquilo que está dentro de mim para as pessoas lá fora. E Jesus, Ele começa a alcançar pessoas através de você. Eu não sei qual é o teu desejo nessa noite, mas eu quero te pedir que você comece a clamar para que Deus derrame esse amor sobre a sua vida. Um amor incondicional a ponto de você se deparar com pessoas que você jamais falaria da palavra, porque você talvez achava que ela nunca seria alcançada. E Deus começar a te batizar com esse amor e você começar a pregar para essas pessoas. Sabe que pessoas são essas? Pessoas improváveis. Que seria eu e você. Será que se você, ou será que se alguém não tivesse pregado para você, porque achava que você era um improvável, jamais estaria aqui? Como você chegaria até diante de Deus? Talvez você nunca teria encontrado essa salvação. Mas alguém decidiu olhar para você com amor e falar assim: não, eu acredito que aquela pessoa ali, ela pode se tornar alguém na presença de Deus que vai externar o amor ou a manifestação, e ele vai conseguir alcançar outras vidas. Eu creio na transformação, eu creio no que Deus pode fazer na vida dele, eu creio no que Deus pode fazer na vida dela, e simplesmente essa pessoa pregou para você. Eu sou improvável, não era para eu estar aqui. E eu tenho certeza que se eu falar para você levantar a mão, você também vai dizer que você também é o improvável, não era para você estar aqui. Mas assim como Paulo, Deus te encontrou e decidiu enviar alguém até o seu encontro para falar dessa verdade. E é através dessa verdade que você recebeu, que agora Ele quer que você distribua por onde você passar. É através dessa marca que Ele está desejando marcar você nessa noite, que Ele quer que você seja usado por onde você for. É através dessa marca que Deus está liberando sobre a sua vida, que Ele quer que você também manifeste lá fora a presença de Deus. Então Deus, nessa noite, Ele decide marcar você e apontar você para chegar na vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas ao seu lado que talvez o dia que ela te viu pode ser o último dia dela de vida, pode ser a última oportunidade dela, e você não abriu a boca para pregar o Evangelho. Talvez aquela pessoa que você encontrou hoje, deu um abraço, sabe que ela não está nos caminhos do Senhor, foi a última oportunidade que ela teve de ouvir da palavra de Deus e você não falou para ela. E eu sempre costumo perguntar isso para algumas pessoas: se você morresse hoje, onde você acordaria amanhã? Só existe dois destinos: ou é o céu ou é o inferno. E quando a gente entende isso na vida das outras pessoas, a gente decide querer pregar para todo mundo. Porque a gente fica inconformado em saber que se aquela pessoa dormir hoje e morrer, onde ela vai acordar? Ou qual vai ser o destino dela daqui a algum tempo? E é isso que a igreja precisa entender e se movimentar com esse amor, com essa compaixão, de que você carrega algo que o mundo não carrega. Você pode viver coisas que o mundo não pode viver. Você carrega a resposta, a esperança que o mundo não carrega. Está em você a resposta, está em você a esperança, está em você o que o mundo precisa ouvir, o que a sua casa precisa ouvir, está dentro de você. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te mostrar que o que você carrega pode alcançar uma geração. Jesus te trouxe aqui para te mostrar que se você crer
que o que você carrega é poderoso o suficiente para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor, Ele pode alcançar uma geração. Eu não estou falando sobre coisas materiais, eu estou falando sobre a vida eterna. Eu estou falando sobre o reino de Deus. Eu estou falando sobre a morada ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, isso é verdade. Isso é verdade. Jesus Cristo, Ele vai voltar. E eu quero crer que você está aqui por conta dessa verdade, amém? E eu vou te deixar um pouco assustado, tem cristão que não sabe disso. Se você perguntar, tá, mas por que tu é cristão lá? Não, porque eu estou buscando algo de Deus ali, eu creio que Ele vai me responder. Meu irmão, eu sou cristão e eu decido renunciar todos os dias à minha carne, porque eu creio que um dia eu vou estar ao lado do meu Senhor Jesus Cristo. Eu decidi viver as marcas que Ele plantou em mim, porque eu creio que um dia eu vou apresentar para Ele e Ele vai olhar e vai falar assim: filho, que bom que você resistiu. Filho, que bom que você não parou. Filho, que bom que você continuou caminhando. E que bom que você entendeu o propósito que eu tinha para manifestar na sua vida. Então nessa noite eu quero te convidar a se colocar de pé, porque eu creio que o Senhor nessa noite, Ele está abrindo seus olhos. Eu creio que o Senhor nessa noite, Ele está trazendo para você a clareza de que você não precisa ficar preso às marcas das dores. Você não precisa ficar preso às marcas das decepções. Você não precisa ficar preso às marcas do pecado. A partir de hoje, Deus quer te marcar de uma presença, de uma forma sobrenatural. Ele quer te marcar com a presença genuína dEle. Ele quer te mostrar que se você decidir viver a plenitude dEle, Ele vai fazer na sua vida algo sobrenatural. E a verdade é que quando Jesus Ele toca em alguém, Ele não transformou simplesmente aquela vida, mas Ele transformou uma identidade. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai conseguir compreender que Deus, Ele não só transformou a vida dessa pessoa, Ele mudou a identidade. Tem pessoas que talvez eram conhecidas no mundo por um apelido periculoso, viviam coisas loucas lá fora e chegaram aqui dentro. Deus chamou pelo nome. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Deus quer te usar para que você seja esse instrumento na vida dessas pessoas lá fora. Deus quer te encher nessa noite a ponto de você carregar essa marca. A marca do Evangelho. A marca de Cristo. A marca do que Ele fez em você. E o que você pode fazer na vida de outras pessoas lá fora. Mas o que eu quero te perguntar nessa noite é qual a marca que você está carregando ou você entrou carregando aqui dentro. Porque talvez a marca do pecado está te paralisando a viver a plenitude de Deus. Talvez a marca da decepção está te paralisando a viver a plenitude de Deus. Talvez a marca da tristeza, da depressão, da doença, da amargura está te impossibilitando de viver aquilo que Deus tem para você viver. E Deus nessa noite, Ele quer curar essas marcas e trazer uma marca que vai te potencializar a viver o propósito dEle. Então eu quero convidar você agora a colocar a mão no seu coração. Porque agora Deus, Ele vai começar a trazer cura para essas marcas. As marcas que não eram para você carregar, mas você por algum motivo está carregando. As marcas que o mundo colocou dentro de você e você ainda não se viu livre delas. As marcas que você involuntariamente trouxe para a sua vida e está te impossibilitando de viver o propósito em Deus. Então agora Deus, Ele vai trazer essa cura. Ele está curando essas feridas. Deus está curando essas marcas. Espírito Santo, eu quero crer que nessa hora agora o Senhor está visitando cada um aqui. E aquelas marcas que o mundo implantou, aquelas marcas que cada um aqui adquiriu por conta do pecado, por conta da sujeira, mancharam a noiva e estão carregando essas marcas, Senhor. Eu quero te pedir que agora o Teu Espírito possa remover. Eu quero te pedir que agora o Teu Espírito possa trazer pureza. Eu quero te pedir que agora o Teu Espírito possa trazer
o bálsamo que cura, o bálsamo que traz a esperança de que a nossa ferida, ela foi removida. Espírito Santo, nesse momento agora, eu quero liberar sobre os meus irmãos e sobre as minhas irmãs aqui nessa noite o selo e a marca do Senhor Jesus, para que eles sejam potencializados a viver a verdade do que o Senhor tem para a vida deles. Senhor, eu não sei o que eles viviam até agora, eu não sei o que eles viveram até hoje, eu não sei o que eles viveram até sair de casa, mas a certeza que eu tenho é que quando o Senhor está no ambiente, é que quando o Senhor chega, as coisas são mudadas, o cenário se torna diferente. Senhor, então agora, eu quero liberar sobre a vida dos meus irmãos a marca de Cristo sobre cada coração, sobre cada vida, para que os teus filhos agora sejam selados com essa marca e que a verdade do Evangelho seja algo que exale através da vida deles, em nome de Jesus, Pai. E agora eu quero, você ainda continue com os olhos fechados, eu quero fazer um apelo muito especial para você que hoje chegou aqui e por algum motivo estava afastado dos caminhos do Senhor, veio até aqui para poder receber uma palavra de bênção, de que Deus ia te entregar algo, fazer algo por você, e Ele decidiu falar que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer a partir do momento que você se posicionar e decidir carregar essa marca dentro de você. Eu quero convidar você a levantar sua mão, nós vamos orar por você, e a partir desse posicionamento em Cristo, Deus vai mudar a sua história. Tem um irmão ali com a mão levantada, levante a sua mão, não deixe de viver. Tem outro irmão com a mão levantada, tem uma irmã com a mão levantada. Eu creio que Deus hoje Ele vai começar a mudar a sua história. Eu creio que hoje Deus Ele te trouxe aqui para mostrar para você que existe uma marca que Ele quer colocar dentro de você. E se você receber essa marca, a sua família será mudada, a sua geração será mudada, a sua história será mudada. E a partir de hoje, Ele começa um novo capítulo na sua vida. Se você está perto de alguém que levantou a mão, abraça essa pessoa e traga ela aqui na frente, nós vamos orar por ela. Você vai receber uma oração. E a partir de hoje Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Fique com a sua mão levantada, não precise ficar com vergonha. Alguém vai abraçar você e vai trazer você aqui na frente. Olha aí, quem está com a mão levantada, olha quem está com a mão levantada, abraça essa pessoa e traz ela aqui na frente. A igreja pode aplaudir ao Senhor? Eu não sei se você entendeu hoje, mas hoje tem algumas histórias sendo mudadas aqui. Eu não sei se você entendeu hoje, mas Deus decidiu trazer essas pessoas aqui para que a história deles, o destino deles sejam mudados e transformados. Aqui você pode estar diante de alguém que vai ser o maior influente para ganhar um bairro para Jesus. E talvez você não se deu conta disso ainda, mas eu creio e eu acredito que o que Deus vai fazer na vida de vocês através de hoje vai ser notório na vida das outras pessoas que vão ver lá fora. Coloca a mão no seu coração agora, nós vamos orar por você. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nessa hora receba cada um aqui, Jesus. Pai, eu quero te pedir que nesse momento agora o Senhor mude a história. O Senhor marque cada um aqui, Senhor, com uma marca, a marca de Cristo, Espírito Santo. Eu quero crer, Pai, que agora o Senhor está derramando sobre a vida deles, Pai, um bálsamo, está curando as feridas que foram feitas lá fora e está trazendo uma marca, a marca de Cristo, a marca do Evangelho, Espírito Santo. Oh, Senhor, que cada família aqui seja tocada, que cada lar aqui seja tocado, e que o Senhor possa receber cada um agora nesse momento, de braços abertos, e crendo que algo está sendo realizado agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada um aqui, obrigado por cada vida, obrigado por cada família, e que o Senhor possa continuar fazendo, não só hoje, mas nos próximos dias também, através de cada um, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode aplaudir ao Senhor. E agora cada um de vocês aqui
vão ser recebidos de uma forma muito especial. Porque se o céu está em festa, que dirá nós? Por ver tantas pessoas se convertendo ao Senhor, por ver tantas pessoas se entregando ao Senhor. E hoje o Senhor mudou a sua história, hoje o Senhor mudou o seu destino, e Ele decidiu te apontar para o destino profético. Então a igreja vem comigo assim: 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados, diga amém. Quem vai sair daqui nessa noite muito abençoado? Glória a Deus. Dá um abraço quem está perto de você e diga: que bom que você veio. Olha só um minuto aqui para mim, só um minutinho antes, depois desse abraço tão caloroso. Ó, só uma coisa. Eu queria convidar você a esse domingo. Cada crente que vinha aqui na igreja, cada pessoa que chegar aqui, que trouxesse 1 quilo de alimento para o nosso mercado solidário. Nós precisamos, tem sido desafiador. E eu sei que se todo mundo aqui fizer um pouquinho, a gente consegue atingir muitas e muitas famílias e cumprir o nosso propósito. Então eu queria conscientizar você no final desse culto. Traga óleo, traga papel higiênico, traga arroz, traga feijão. Traga algo para abençoar. Se cada um fizer um pouquinho, só sabe a importância de uma cesta básica, de um alimento, quem já precisou receber uma. Então, nosso mercado solidário está lá. Qual foi a última vez que você trouxe 1 quilo de alimento? Qual foi a última vez que você trouxe uma cesta básica para a igreja, para abençoar uma família? Então, no final desse culto, eu quero motivar você. Leve para o GC. Cada GC tem um desafio para essa semana. Tem a lista lá do que precisa. Vamos trabalhar, vamos se envolver. Vamos trabalhar para que a gente possa atender as famílias que estão dependendo da nossa generosidade. Vocês são uma bênção. Você, a tua família, a tua casa. Que o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, o Senhor te leve em paz, em segurança, e que nós juntos possamos ter uma semana debaixo do favor e da bondade do Senhor, e que as marcas de Cristo estejam sobre nós, marca de generosidade, de amor, de fidelidade, de perseverança ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor Jesus. Não saia como estranho, dê um abraço em maior número de pessoas que você pode dar. Tem esse tempo de comunhão. Lá atrás tem lanchonete, tem a cafeteria, né? Tem também a loja, passa lá. Ó, tô com uma camisa lá da loja, do IT, por todo mundo e pregar o evangelho. Passa lá, tem tantas camisetas bonitas. Deus abençoe o Big, nosso aniversário.